o líder e o avivamento. Eu acho esse assunto aqui um assunto fantástico, porque quando a gente aborda avivamento, a história da igreja, ela foi marcada por alguns avivamentos. E esses avivamentos foram que moveram a história da igreja, mudaram a história da igreja e mudaram a igreja como igreja. Um aspecto interessante é que a igreja, em várias partes do mundo, foi marcada por alguns movimentos e teve os grandes avivalistas, né? E quando a gente fala em avivamento, tem um pessoal que ainda não tem dificuldade em entender o que é um avivamento, como esse processo acontece ou como a coisa acontece. E o que acontece hoje lá no meio de Israel é algo bem interessante, porque Israel estava vindo de um período, está ainda, um detalhe interessante, está ainda debaixo de um outro império. Eles ainda estão submissos a um outro império, Artaxerxes ainda está vivo, dominando sobre a nação de Israel, e Israel como se fosse uma província, uma satrapia, algo assim. Tem lá as pessoas de confiança que estão nesse lugar para tomar conta, como nós vimos domingo passado. Tá? E Neemias é o cara que foi levantado por Deus e que moveu o coração do Artaxerxes para que fosse reconstruir os muros. Mas Israel, com relação à palavra de Deus, tem um longo período que não tem algo parecido com o que acontece agora. Aqui é relatado no capítulo 8. Nós podemos lembrar de Josias, ali pelo ano, acho que 609 até 640 até 609 a.C., é algo em torno disso. E aqui a única referência que eles têm de voltar para Deus, de cuidado de Deus, acontece em 543, lá com Zorobabel, se eu não estou equivocado com relação à data. E esse evento agora acontece mais ou menos uns 20 anos depois. Ou seja, o povo está mais ou menos uns 100 anos, aproximadamente, sem contato com a palavra, sem contato com a Bíblia, sem contato com a lei. E esse distanciar-se, lógico, quando você vê na questão do recenseamento, o recenseamento que foi feito para identificar quais eram as famílias, quais eram os povos, né? Que nós vimos alguns domingos atrás. Se você está assistindo esse episódio hoje, você pode dar uma olhada nas lições anteriores e você vai encontrar lá, está no YouTube, dentro da conexão primeira da área de vídeos, você vai ver que acontece uma contagem do povo e a separação, inclusive, tem a lista das famílias, ou você dá uma lida nos capítulos anteriores de Esdras e Neemias, e percebe que alguns tinham herança, e alguns nem lembravam mais quem era a sua herança, quem eram os seus familiares, ou qual era a sua origem. Esses que lembram a sua origem são aqueles que ainda estão naquele princípio, né? Dessas palavras que hoje te ensino, delas falarás assentado aos teus filhos, e as inculcarás aos teus filhos. Então, eles tinham o conhecimento da lei, pela transmissão oral, evidentemente, né? Esse período, inclusive, é o período dos profetas escritores, e eles escrevem. Então, eles começam a ter acesso inclusive, nesse momento é que são encontrados os livros da lei, são trazidos os livros da lei. E é nisso que acontece o que nós vamos ver hoje. Começando lá pelo versículo de número 1 do capítulo 8 do livro de Neemias. É muito legal que a Bíblia traz uma expressão muito joia. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. E ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Aí eu dou uma pausa aqui.
que nós estamos lendo esse texto bíblico, que é riquíssimo de detalhes, para a gente entender aquele contexto, para a gente entender um pouquinho dessa história. Mas o entendimento do texto, a interpretação, a exegese do texto, ou mesmo fazer apologética em relação a esse texto, não pode ser de uma outra maneira que não seja debaixo da condição de Deus, que não seja debaixo da orientação do Espírito Santo, que não seja debaixo de quem inspirou o autor a escrever isso aqui. E é muito bom você dizer que aqui não foi um cara que foi possuído para escrever, não foi um cara que foi sem conhecimento, sem entendimento. Ele foi inspirado por Deus para escrever esse texto. E no que está escrito aqui, tem o hálito de Deus. Por isso nós dizemos que é a palavra de Deus. E para compreender, nada melhor que a ajuda do próprio autor. E é por isso que nós vamos orar. Eu vou pedir, Henrique, para você pedir a bênção, direção e orientação de Deus para o que nós vamos estudar nessa manhã. Nós acompanharemos a tua oração, Henrique. Sim. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, Pai, e o que o Senhor vai nos revelar, Senhor. Nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Nós não podemos entender nada sem o Teu sopro do Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, vem sobre nós, Senhor, sobre a igreja, Senhor, sobre todos aqueles que verem essa aula, Senhor. Dá-nos entendimento, Pai, pelo que o Senhor quer, Pai, da Tua palavra, Senhor. Neemias estava diante da porta das águas e hoje nós estamos diante da porta que é Cristo Jesus, o Senhor, Pai. Seja conosco, Pai, nos ensinando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, eu quero destacar algumas coisas. Antes da gente partir para os posteriores, lembre-se que os muros foram reerguidos 52 dias depois, tempo recorde, mão de Deus. Já falei desses muros, que eram muros altos. Era uma fortaleza. Jerusalém era uma fortaleza. Para quem ainda não conhece, não tem noção de mais ou menos como é que era isso, era mais ou menos uma muralha de mais ou menos 13 metros de altura, ainda com torres lá no alto. E o povo agora está ali na praça. E esse na praça, gente, olha só que interessante, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Ou seja, todo mundo parou ali, estamos juntos, estamos nessa, um só pensamento, nós vamos ouvir o que vai acontecer. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse a lei de Moisés, que o Senhor lhe dera a Israel. Assim, no primeiro do sétimo mês, no dia 1º do sétimo mês, se você for dar uma olhada em crônicas, exatamente esse período era o período para a festa das cabanas. O Zé Henrique me mandou um vídeo muito legal, que é uma festa que é comemorada até hoje. Vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mas acontece que eles estão lá, e o sacerdote trouxe a lei diante da assembleia, trouxe diante da eclesia. E essa assembleia aqui é aqueles que foram tirados, separados. Esse termo tem essa força. Esse é o povo de Deus. E eles em assembleia, como um só homem, param para ouvir. Que era constituída de homens, mulheres e todos que podiam entender. Detalhe interessante, nesse período, homens e mulheres, não eram só os homens. A mulher não tinha uma posição relevante na sociedade, na mesma proporção que hoje é reivindicado. Mas naquele período elas estavam juntas ali também. E o que acontece? Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Todo o povo ouvia com atenção a leitura
do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Fizeram um púlpito ali para o Esdras. Ao seu lado à direita estavam como é que é esse nome aí? Matitias. Matitias, falhou aqui. Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Macéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrado com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anaã, Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Começa tudo com o povo junto, como um só homem. Aí tem o escriba. Quem é o escriba Esdras? Você já conhece esse cara? Ele trouxe o livro no dia, que seria o dia da festa. Só que tem um detalhe aqui que me chama muito a atenção. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Mais ou menos umas 6 horas de leitura da Bíblia, do texto, da lei. Gente, 6 horas, esse povo em pé, ouvindo. Eu não tenho como não deixar de olhar para os nossos cultos hoje. Eu vou ter que dizer. O povo sentado. Não, sentado, gente. Ar-condicionado. Confortável. Com todo conforto. Alguns, inclusive, ainda tem que dar uma saidinha para ir no banheiro, para tomar água e depois volta. Esse povo aqui estava quase mais de 70 anos sem ter contato com a lei, com o escrito, com a palavra viva. E mesmo assim, eles param o que estão fazendo e vamos lá junta. É legal quando a Bíblia diz como a um só homem. Para ouvir. 6 horas ouvindo a leitura. 6 horas. Gente, a nossa, lógico, por isso que fizeram, vamos assim dizer, um púlpito bem elevado, porque o pessoal estava de pé. No caso da nossa igreja, foi no formato de um anfiteatro, né? E esse foi o projeto original. Aliás, eu ouvi, inclusive, o arquiteto, quando projetou a nossa igreja, falar sobre isso. Eu já tenho mais de 40 anos de convertido. Seguindo em frente. O povo, então, no caso, não tinha essa construção, estava numa praça, colocaram o Esdras lá no alto. E as pessoas pararam para ouvir. 6 horas. Sol. E lá é um clima árido. Em pé. Parou para ouvir. Isso me chama muito a atenção, muito, muito. Eu não consigo desvencilhar do raciocínio de ver, imaginar aquele povo todo junto ali. Não tinha distanciamento social naquele período. Eles não estavam vivendo pragas como... Aliás, inclusive, essa questão de distanciamento social, o cuidado quando alguém está doente, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo atrás. Mas o povo parado para ouvir. Aí você fala assim, Betão, 6 horas, o povo vai ficar parado 6 horas para ouvir. Gente, eu me lembro de alguns eventos que aconteceram já, que vocês já devem ter ouvido pela mídia.
Eu vou dar só um exemplo. Rock in Rio. Era o dia inteiro. As pessoas no Rock in Rio não tinham cadeira, não tinha banco para sentar. E quando o show terminava num palco, começa no outro. Então o povo se desloca para o outro palco. Eles passam o dia todo. Começa de manhã, geralmente começa ali pelas 9 e vai até as 2 da manhã. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Esse povo fica lá em pé, pulando, gritando, para comer alguma coisinha, volta e fica até 14 horas naquela maratona de ouvir música. Quando o teu coração está voltado para algo e você faz com dedicação, o esforço é algo que você não tem noção. Quando você vai em busca do que você ama e o teu coração está focado nisso, o sacrifício que é feito nisso, ele não é considerado. A própria Bíblia relata alguns homens que tiveram, que por amor em seu coração, chegaram, eu me lembro, inclusive, do caso de Jacó, que trabalhou 14 anos pela sua esposa. Lembram disso? Mas não só isso. É dia inteiro em busca de algo. Quantas vezes você já passou horas e horas em pé e nem se deu conta que tinha ficado de pé tanto tempo, só percebeu na hora que depois você sentou e deu uma descansada? Hoje, quando a gente tem quando o culto passa de 2 horas, demora um pouco mais, algumas pessoas ficam preocupadas, olhando para o relógio. E quantas vezes, gente, eu já vi servos do Senhor dizendo que ele estava no meio do sermão e o irmão olhou para ele e fez assim, ó. Dentro de igreja, dentro de gente que com Bíblia na mão, dentro de igreja de gente que estava dizendo que estava ali para servir ao Senhor e que já tinha entregado a vida para Jesus. E que já era, e se rotulava de servo do Senhor. Sejam os vossos ouvidos prontos para ouvir. Pronto para ouvir. E eu vou dizer outra coisa, gente. Nós temos uma dificuldade muito grande com leitura da palavra. O nosso povo não conhece Bíblia. Tem dificuldade em ler a palavra. E aqui acontece um grande avivamento, gente, é um processo aqui para chegar até aqui. E esse processo é primeiro o decreto de Ciro. Aí vem a ideia, e Esdras começa o movimento, lá com Zorobabel. A obra é interrompida, a obra recomeça, retoma. Agora Esdras termina os muros. Esse processo que levou mais ou menos uns 20 anos para acontecer, chegar nesse ápice. Precisou de 70 anos de cativeiro, longe da sua terra. Deus trabalhando esse povo para que esse povo entendesse que ele é o Senhor absoluto deles e que tem um propósito de caminhar com eles. E a lei é para eles. E o propósito de caminhar com eles depende da lei e depende da sua escritura, da sua palavra. E eles têm que se alimentar disso. Quando esse povo começa a entender isso e para ouvir, o milagre começa a acontecer. Nós tivemos uma ocasião, um tempo atrás, um dos pastores aqui da região da ABC, ele fez a leitura da Bíblia contínua. Foram dias da leitura da Bíblia. E as pessoas se revezavam lendo a Bíblia no templo. Hoje em dia nós temos uma preocupação muito grande na exposição da Bíblia, porque a gente quase nem lê o texto. As pessoas, quando você cita alguns textos, as pessoas não conhecem.
Porque não conhece, porque não lê. E o povo de Israel estava nessa situação também. Não tinha leitura da Bíblia. Eles não liam a palavra. Eles estavam dispersos numa terra na qual eram escravos. Dispersos no meio de uma nação que não servia a Deus. Apesar da maneira clara como os profetas estavam falando nesses dias, da maneira clara como Deus estava falando ao seu povo, a maneira clara, inclusive, como Deus falou aos reis que estavam dominando Israel. E todo o povo lia, ouvia. E sabe o que acontece? O livro da lei trazido ao povo. Ele abriu o livro da lei e começa a leitura do livro da lei. E eles começam a lembrar e entender quem é esse Deus. Eles começam a perceber, através da leitura, que Deus quer estabelecer com eles um relacionamento de proximidade, de andar com eles, junto deles, e fazer parte, caminhar no meio deles. E não só isso. Leu e explicou o livro da lei. Aconteceu ali a interpretação, a exegese, o entendimento do conteúdo do livro. E quando isso acontece... Ah, Betão, você quer dizer que muitas vezes eu posso ler e posso não entender? Pode. Pode acontecer. Alguns fatos que são narrados ou que são colocados na palavra de Deus, alguns deles são escritos para um público específico, numa época específica. Mas você quer dizer para mim que se foi escrito para uma época específica, não serve para mim? Não, muito pelo contrário. É para mostrar a maneira como Deus age, como Deus atua no meio do povo e como Deus pode atuar na sua vida, e que esse Deus é Deus verdadeiro e é Deus eterno, e essa palavra é viva para mudar, inclusive, a sua vida nos dias de hoje. Eu ia perguntar para a classe inteira, né, alguns exemplos de como a palavra tem sido o alicerce e também enchimento de um profundo avivamento em nossas vidas e na nossa igreja. A ideia é fazer a pergunta para um grande grupo. E quando você começa a ver os avivamentos que aconteceram no mundo, os avivamentos que aconteceram nas igrejas, em algumas regiões, e que o evangelho passa a ser propagado, a diferença que acontece é justamente quando a palavra é aplicada e é dada ao povo. Então, hoje em dia é complicado você falar da Bíblia em alguns lugares. Não é só complicado. Em alguns lugares as pessoas não aceitam. E as pessoas não entendem o que você está falando. E, inclusive, quando você usa o igrejês, é um idioma que as pessoas não entendem. Gente, a gente, de vez em quando, temos uma linguagem própria. E essa linguagem própria, que é peculiar às igrejas, o público aí fora acha totalmente estranho. E não entende mesmo. Então, gente, a Bíblia que esse pessoal vai ler é sua vida. A Bíblia que eles vão ler e entender é a sua própria vida. A maneira como você age, a maneira como você se comporta diante das situações e a maneira como você manifesta o seu pensamento vai formar uma cultura nas pessoas que estão à sua volta. É um risco. Que pode ser que as pessoas se afastem de você. Ou pode ser também que algumas pessoas fiquem tão juntas de você e queiram aprender mais de você e queiram conhecer até a igreja que você frequenta. Essa Bíblia que eles estão lendo é que vai fazer a diferença. Avivamento e regozijo na palavra de Deus. Era o primeiro dia do mês. Primeiro dia de descanso. Primeiro dia do mês. Dia de descanso de memorial solene, com sonido de trombetas. Santa convocação. Está lá em Levítico 23, versículo 23 e 24.
Era para o povo fazer isso. E quando eles leem a lei, eles falam, opa, esse dia é hoje. Versículo 24 lá de Levítico, diz assim, do capítulo 23. Disse também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, ou seja, feriadão. Então Deus já tinha instituído feriado, já tinha. Então feriado não é dos tempos modernos, não. Feriado é uma coisa muito antiga. Memorial anunciado ao toque do chofar. Gente, esse toque do chofar é um negócio bem interessante. Quando nós tivemos o encerramento da nossa conferência missionária, lá no Senfor, teve um cara que chegou para mim e falou o seguinte, o motorista de uma ambulância do SAMU. Tinha que ter uma ambulância lá, porque era um grande evento, com um número de pessoas. E esse motorista da ambulância falou para mim assim o seguinte, eu estava na entrada, que eu estava fazendo junto com os intercessores, intercedendo pelo evento, e ele chegou para mim assim, desculpa, eu não sei o que está acontecendo aí. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vim aqui, no caminho, Deus falou para mim que aqui vai ser um grande evento e que o povo de Deus vai estar aqui. Vocês são de onde? O que vocês estão fazendo aí? Eu falei para ele que era encerramento da convenção missionária, que éramos da Igreja Batista. E ele falou assim para mim, então, meu irmão, eu trago na minha ambulância, na ambulância, eu sou motorista da ambulância do SAMU. Eu tenho ali o meu chofar. E era um tipo de uma corneta. E eu não conhecia, né? O cara falou, Betão, você já leu a Bíblia várias vezes, não sabia que é um chofar? Não, eu imaginava que era alguma coisa como uma trombeta, alguma coisa assim. E ele falou assim para mim, e eu posso tocar o chofar? Falei, quando? Na hora que começar o culto aqui, eu vou tocar o chofar. Falei, pode tocar, meu irmão. Não problema não. Aí você vai assim, o Betão, você perguntou para o pastor, eu perguntei para ninguém. Você é doido, cara? Falei, você sabe que som tem aquilo? Ou vou, eu não sei. Irmãos, é aquela questão de estar descansando em Deus. Nós estávamos em oração, sabendo que Deus estava no controle de tudo. Quem vai ser um chofar que vai atrapalhar nada? Você vai ser bênção e o coração do irmão vai explodir de alegria e vai louvar e adorar o Senhor. E o meu propósito aqui é servir e adorar a Deus. Quem mais vier para adorar, está comigo. E eu estou nesse barco e eu estou nessa barca mesmo. Vai embora. E sem autorização, quem é você para dar autorização para um cara ir lá e tocar um chofar no meio da... Não sei, cara. Eu sei que foi o seguinte, quando começou o culto e o povo começou a cantar, o homem entrou lá de trás, lá no alto daquela arquibancada, e tocou aquela buzina no meio... E no meio daquilo, eu estava perto, eu ouvia claramente o chofar tocando. E eu achei muito legal, porque aquilo fez parte daquela adoração. Então você quer dizer que qualquer barulho pode... Não, gente, ele tocou com muita alegria. E eu imagino que o povo de Israel, quando ouvisse o toque do chofar, trombeta que convoca para a reunião da santidade. Está relatado lá em Levítico. É uma coisa, quando eu ouvi aquele toque, o povo parava o que estava fazendo. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo. É momento de eu adorar a Deus. E lógico, quando você fala, Paulo escreve, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas antes disso, tem que ter uma chamada de atenção. Para aí, meu. Para ouvir. E hoje em dia, para ler. Para ler só um instantezinho. Eu falei domingo passado de algumas dicas, né, que eu tenho para leitura. Mas, mano, meu irmão, minha irmã, para ler. Para buscar. Ah, Betão, mas o meu dia é muito corrido. A semana é complicada. A minha semana foi muito complicada, essa aqui. Eu trabalhei muito, bastante. Aliás, já venho num período de muito trabalho. Graças a Deus, Deus tem dado trabalho para a gente. Alguns irmãos não têm essa possibilidade e estão passando pelo desemprego. Mas aqueles que estão trabalhando com a vida corrida, eu sei, gente, às vezes
É difícil você parar no meio do seu dia de trabalho, no meio da sua atividade. Mas 2 minutos que você possa ler e meditar. E eu não posso deixar de citar, né, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti. Que as palavras do meu lábio, a boca só fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra, as palavras dos seus lábios serão a palavra. Se o seu coração estiver cheio da palavra, a meditação dele vai ser na palavra. E o versículo 25 ainda. Não fareis nenhuma obra servil, e apresentareis a oferenda queimada a Yahvé. Esse Yahvé aqui, gente, quando eles escreveram Yahvé, os escribas, eles paravam o que eles estavam escrevendo, que eles copiavam a lei, eles pegavam uma outra pena para escrever Yahvé. Então era reverência. E esse texto está registrado para você se lembrar que tem momento em que você tem que parar para adorar, para ouvir, para ler, para meditar na palavra. A igreja voltou aos cultos presenciais. Eu passei ontem lá na igreja, gente, eu não resisti. Eu fui para assistir o culto lá do Wake. Eu levar minha sobrinha lá e acabei. E nesse esperar, e estava acontecendo 3 eventos simultâneos. Teve lá o culto drive-thru com os homens, tiveram 2 cultos, depois teve o Wake, e a igreja está continuando adorando, tendo tempo para pregação, exposição da palavra. E o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou tocando o chofar, estou chamando você para ouvir a palavra. Eu estou tocando a trombeta, dizendo para você, para ouvir. Separa um tempo para ouvir. Separa um tempo para ler a palavra. Separa um tempo para buscar a palavra. Separa um tempo para falar com Deus. Separa um tempo para ouvir Deus. A nossa igreja hoje não alcançou a cidade de Santo André toda ainda, porque os membros da nossa igreja ainda não estão envolvidos com a palavra. E não falta oportunidade. Para você ter uma ideia, a nossa igreja conseguiu um convênio com a Faculdade Teológica. E o pessoal tem desconto de até 30% em curso de pós-graduação. Reconhecido pelo MEC, é pós-graduação para você que é engenheiro, advogado, médico, pode fazer pós-graduação em exposição bíblica. Reconhecido pelo MEC, você vai ser um pós-graduado. E com 30% de desconto. No curso de graduação tem 25% de desconto. Ah, Betão, mas eu não tenho tempo de ir até São Paulo. Gente, entra, que as aulas estão sendo online. Você pode fazer à distância, da sua casa. Ah, Betão, mas eu não quero fazer uma faculdade teológica. Mas pelo menos volta para a leitura. Leitura diária. Um tempo separado. Um tempo para meditar. Talvez você não tenha um aplicativo no seu celular que te avise, que manda o versículo para você no meio do dia, que nem eu tenho. Mas tem outras formas. Eu me lembro de uma ocasião que uma família, eu conheci, eles escreviam o versículo em papéis e colocavam no espelho do banheiro, no banheiro. Quando a pessoa ia escovar os dentes, estava lá o versículo do dia para estar lendo. Eu conheci uma irmã que pregava versículo na geladeira, na porta da geladeira. E durante o dia, cada vez que ela ia abrir a geladeira, lia o versículo. E trocava todo dia. Formas são inúmeras. O povo de Israel, nessa ocasião, está parado. E depois que acontece a leitura, depois que eles têm esse tempo de leitura da palavra, depois que eles têm esse tempo de audição da palavra, hora do almoço, o povo saiu para comer e beber. E esse comer e beber, gente,
repartir com os que nada tinham preparado para comemorar com grande alegria. Mas agora, compreendiam as palavras que foram explicadas. Percebam que o povo saiu para comer e beber. Opa, peraí, repartir com os que não tinham preparado nada. Olha a mudança que aconteceu no coração do povo. Lembra que eles já tinham perdoado as dívidas daqueles que estavam com dívida, aqueles que estavam escravizados? Nós vimos isso aí. E agora, que estava todo mundo como um só homem, gente, comendo, bebendo, eles, peraí, você não preparou? Peraí, que você está junto com a gente aqui. Come junto com a gente. Esse repartir aqui já mostra que há uma mudança acontecendo no meio do povo. Eu me lembro de Atos 2:42, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Em cada alma havia temor. No partir do pão. Compartilhar. Gente, nós vivemos num país capitalista em que a luta para a sobrevivência é muito grande. Você não tem noção do que as pessoas passam para levar o alimento para casa. E aqui o mais interessante é que nós, como igreja, não sabemos como é que é a vida do nosso irmão. Ainda mais agora em tempo de pandemia. Piorou. A gente já não tinha comunicação e contato. Hoje em dia está pior ainda. A gente não sabe o que passa. Ou a necessidade que o nosso irmão e nossa irmã têm. Mas vocês terem uma ideia, a nossa igreja no ano de 2020 já passou, chegou às tonelada de alimento distribuído para famílias que têm necessidade em Santo André. Eu não estou falando necessidade de carro 0 quilômetro, de casa grande, não. Estou falando necessidade de comida, de alimento básico, para existir, para continuar vivendo. Eu não estou falando de comer, de ter churrasco esbanjando, não. O básico. Arroz, feijão, macarrão. Tem família que está passando necessidade na nossa igreja hoje. Não tem o que comer. E a nossa igreja tem se posicionado. O pessoal do MAS tem trabalhado para que essas pessoas não passem necessidade. E não é só isso aí, não, gente. Ele tem contribuído, inclusive, tem que dar dinheiro para as pessoas para poder, até transporte. É uma realidade que a igreja não consegue entender e alcançar, porque a nossa sociedade hoje ela está muito separada. E na igreja que a Bíblia está mostrando, eles repartem com os que não tinham preparado nada. E para comemorar com grande alegria. Por quê? Porque agora compreendiam. A diferença não é só ouvir. É ouvir e entender a palavra de Deus. Que as palavras foram explicadas. E passaram a fazer parte da vida desse povo. Essa nação que foi separada, essa nação que foi assolada por outros povos, que foi distanciada. As famílias foram separadas, as famílias foram distribuídas como escravos, para servir num outro reino. E muitos mortos. Esse povo agora se une como nação, mesmo estando debaixo de uma outra nação. E agora eles começam um processo de reconstrução. A reconstrução não era só dos muros, a reconstrução não era só do templo. A reconstrução da sua identidade como nação, como povo de Deus, como nação separada e escolhida pelo próprio Deus. E isso tudo acontece porque Deus tem um propósito para que eles sejam exemplo, para que o mundo conheça o próprio Deus. O Israel físico se reúne. E eu quero dizer para você que você é o Israel espiritual de Deus. Você foi inserido, você foi enxertado nessa árvore. E você agora faz parte desse povo.
Você é parte espiritual do Israel espiritual de Deus. E a única obrigação sua agora é viver como povo de Deus, como representante de Deus, como embaixador do rei. E por onde quer que você passar, e por onde quer que você andar, você vai ter que andar como representante dele. E não só isso, anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz. E aí o mundo vai conhecer que existe um Deus todo-poderoso e que é capaz de transformar vidas, é capaz de mudar vidas, é capaz de mudar a história das pessoas, é capaz de mudar a realidade do país, é capaz de mudar a realidade de uma nação. E ainda avançando, avivamento e obediência à palavra de Deus. Lá no capítulo 8, versículo 13 e versículo 18, a festa dos tabernáculos, durante o qual o povo passava uma semana morando em barracas, era uma comemoração dos 40 anos que os israelitas passaram no deserto, para lembrá-los que não passam de peregrinos dependentes de Deus. A festa dos tabernáculos ela é celebrada até hoje. Tem vídeo no YouTube, procura que você vai encontrar. Henrique, eu esqueci o nome da festa. Como é que é o nome da festa hoje? Sucote, né? Isso, Sucote. Muito bom. Eles comemoram essa festa até hoje. Mas olha só, para lembrar os que não passam de peregrinos, dependentes de Deus. E meu querido, minha querida, nós somos aqui também peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui só passando. E posso dizer que nessa vida aqui, tem dificuldade? Tem, mas vou dizer para você, tudo é passageiro. E quase que eu digo, menos o motorista e o cobrador. É tudo passageiro. Mas é de passagem mesmo. Nós estamos aqui de passagem. E não tem como não pensar, né? Já imaginou daqui a alguns anos, depois que você passar para a eternidade, se Jesus não voltar antes, que tudo indica que parece que ele está às portas? E eu queria acrescentar, inclusive, né? Eu acho que Deus já chegou para o anjo assim e falou: anjo, pega a tua trombeta e dá uma lustrada nela que você vai tocar daqui a pouco. Mas depois que você passar para a eternidade, se Jesus até lá Jesus não voltar, o que vai estar escrito lá no seu túmulo? Aqui jaz alguém que viveu uma vida tão íntegra que parecia com Jesus. Aqui jaz um homem que amou a Deus de uma maneira tão profunda que marcou a nossa existência. Aqui jaz um homem que amou tanto a Deus que Deus para si o tomou. O resultado: o povo para e vai participar da festa. Eles voltam às festas. Você percebeu que depois que o povo lê a Bíblia, que o povo tem o conhecimento da palavra, é festa? O caminho para Deus, para chegar a juntar-se a Deus, é tão maravilhoso que o resultado é festa. E o caminho para o inferno é tão horroroso que o diabo tem que promover festa para o pessoal chegar lá. E, no segundo dia do mês, o chefe de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram que estava escrito na lei, isso já no segundo dia. Estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa no 7º mês. E passaram a festejar. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano, saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Arrependeram-se, confessaram, estabeleceram aliança fiel para com Deus. A resposta à palavra de Deus, a primeira coisa é arrependimento, confissão.